Olá você, boa noite, você meu aluno, você meu leitor. Vamos hoje dar continuidade a esse projeto em que você vai estudar cada um dos livros com seus autores. Estamos trabalhando aqui em cima do meu querido livro de Direito Tributário. Só de cara fazendo uma pequena correção, né? Porque foi divulgado inicialmente que essa terceira aula seria sobre o terceiro capítulo do livro. Mas quem assistiu a live passada deve recordar que nós falamos do capítulo 2. O capítulo 2 é o maior capítulo do livro, o maior e mais importante. Nós falamos que ele tinha dois grandes blocos que nós dividiríamos em duas aulas, em duas apresentações. Na aula passada nós falamos das limitações constitucionais ao poder tributar, que são considerados princípios tributários. Falamos de anterioridade, noventena, legalidade. Bem, citamos diversos princípios, a aula continua disponível para você dar uma olhada. Agora nós vamos tratar do segundo grupo de limitações constitucionais ao poder tributar, grupo este composto pelas imunidades. É bom que a gente lembre de cara, sempre que a Constituição, não importa a palavra que ela utilizar, ela impedir a cobrança de um tributo sobre certo caso, sobre certa pessoa, ela estará criando uma imunidade. É curioso que a Constituição sequer usa, ela nunca usa a palavra imunidade para tratar das imunidades. A Constituição usa outras palavras. Por exemplo, nas mais famosas imunidades, aquelas às quais nós vamos dar atenção especial hoje, a Constituição diz assim, artigo 150, inciso 6, se diz que União, Estados, DF e municípios não podem instituir impostos sobre... Olha, a Constituição não diz são imunes a impostos. Não, ela diz não se pode instituir impostos sobre. Mas como desta forma ela está proibindo a cobrança de impostos, ela está criando imunidades. Lembrar que quando é a lei que diz que o tributo não pode ser cobrado, a lei está dando isenção. Isso tem uma importância grande formal. Formal por quê? De cara, você identifica se a não cobrança está sendo feita por isenção, por imunidade, olhando qual a norma que impede a cobrança. Se a norma que impede a cobrança é a própria Constituição, você tem uma imunidade. Se a norma que impede a cobrança é uma lei, você tem uma isenção. Lembrar também que às vezes o tributo não é cobrado porque a alíquota é zero, né? Às vezes... por exemplo, o governo baixa a alíquota do IPI sobre certas mercadorias, certos produtos industrializados para zero, para aquecer a economia. Então, zero multiplicado por qualquer coisa dá zero. Então, o tributo não é cobrado, mas por conta de uma questão matemática. Agora, no caso de imunidade, você tem uma limitação constitucional ao poder tributar. Na isenção, você tem a dispensa legal. Olha, legal, dispensar por lei o pagamento de tributo, né? Então, dispensa legal do pagamento do tributo. Mas isso tem importância também, é importante que você perceba sobre o sentido material, o conteúdo, né? Porque olha lá, de onde vem a regra que impede a tributação, se é da Constituição a imunidade, se é da lei a isenção, isso ajuda você a diferenciar, o principal aspecto para você diferenciar, mas é bom que você perceba que quando é a Constituição que proíbe, o ente federado passa a não ter nenhuma autonomia para disciplinar aquela matéria. Eu lembro de certa feita, estava me dirigindo ao trabalho, quando a gente ainda se dirigia ao trabalho com tranquilidade, né, antes da pandemia, escutando a CBN, e um cidadão que era vereador do município do Recife, estava relatando propostas de mudança à lei orgânica do município, disse o seguinte: olha, nós vamos acabar aqui no Recife com essa história de que igreja não paga IPTU. Eu quase bato o carro, né? Porque a igreja não paga IPTU porque ela é imune, quem dá imunidade é a Constituição Federal. Então o município do Recife não tem qualquer ingerência sobre essa matéria. O que o município pode fazer é verificar se aquela instituição está cumprindo os requisitos para ser efetivamente imune. Vocês devem ter visto notícias aí de autuações da Receita Federal sobre instituições religiosas que não cumprem os requisitos para a manutenção da imunidade. Inclusive o requisito que elas mais deixam de cumprir, não estou dizendo todas, algumas, é o requisito de não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou sua renda a qualquer título. Não pode, por exemplo, distribuir lucros, certo? Então você tem, claro, requisitos constitucionais e legais para que o sujeito tenha imunidade. Se esses requisitos forem descumpridos, ele não é imune. Então a tributação pode ser feita. Só que, se é imune, se cumpre os requisitos constitucionais e legais, o município, o Estado, a União não tem qualquer ingerência sobre
é o que está acontecendo, sobre a cobrança ou não do tributo. Queria ver se o pessoal da técnica disponibilizava para mim abrir as mensagens aqui, para que eu vá acompanhando eventuais comentários. Mas muito bem, então nós vamos falar das imunidades, que são limitações constitucionais ao poder tributar, todas concedem na Constituição. Disse a vocês que não importa a palavra que a Constituição use. E aí vem uma casca de banana que eu deixo bem clara no livro, que você deve evitar, que é a existência na Constituição de casos de imunidade que a Constituição, atecnicamente, sem observar a técnica, ela chama de isenção. Olha que curioso. Se a Constituição diz que não se cobra o tributo sobre certo fato, ela pode usar a palavra que for que ela está criando imunidade. Então, por exemplo, se você visitar o artigo 195 da Constituição, que fala de contribuições para a Seguridade, lá no parágrafo 7º, lá se diz que as contribuições previstas nesse artigo, são as contribuições para a Seguridade, elas não vão ser cobradas, né? Na realidade, elas não vão ser cobradas, elas são isentas, né? São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendem os requisitos estabelecidos em lei. Vejam, são isentas. Se perguntarem em prova por que o tributo não é cobrado, você marcar que é por conta de uma isenção, você errou. Ah, mas está escrito que são isentas, mas nesse caso não há dúvida, doutrina, jurisprudência de banco que as bancas cobram, não há dúvida que aquilo é um caso de imunidade. Até porque o Supremo já falou disso. Porque teve um caso que uma lei foi mexer com esse negócio aí, restringindo mais do que a Constituição restringe, e o Supremo disse, olha, isso é imunidade. E regulamentação de imunidade tem que ser em lei complementar. Então, na realidade, se a Constituição ela impede a cobrança do tributo, claro, a regulamentação pode vir em lei complementar, mas a regra que impede a cobrança tem que estar na Constituição. Mesmo que a Constituição diga que são isentas, a Constituição está criando imunidade. Tem uma parte também que a Constituição fala de quando há desapropriação de imóveis para reforma agrária, né? Essas transferências ficam isentas de impostos federais, estaduais, municipais. Ora, são isentas. Na realidade, novamente está criando imunidade. Então, se a Constituição disser que não se cobra o tributo, não importa a palavra utilizada, a Constituição estará criando imunidade. E aí, muita atenção às provas, tá? Nos casos em que se citem dispositivos constitucionais que diretamente impeçam a cobrança de tributo, você vai dizer que o que foi criado foi imunidade, apesar de, em vários casos, a própria Constituição chamar de isenção. É como se colocar isenção no sentido comum da expressão, né? Isenção é estou livre, estou isento, estou livre. Você está isento de pagar o tributo. Na realidade, a gente pode dizer isso no dia a dia, pode usar isso no jornal, né? William Bonner fala que as igrejas são isentas de impostos, mas em provas de direito você tem que atentar para o fato de que se tratam de imunidades. Isso tem uma repercussão importante, que é o ente federado não tem ingerência sobre aquilo dali, não tem como fazer o que o maluco lá, vereador do Recife, estava propondo que se fizesse, que era cobrar um tributo quando a Constituição o proíbe. Muito bem. A Constituição, a gente começa a tratar das imunidades no livro, no capítulo 2, estou trabalhando aqui com o capítulo 2, no item 2.13.4, em que a gente começa a falar de imunidades. E abre um tópico para cada uma das imunidades e disparadamente a mais cobrada em prova por conta de uma jurisprudência copiosa. São muitas decisões do Supremo, todas abordadas no livro de maneira bem sistematizada. São as decisões sobre imunidade tributária recíproca. Olha a palavrinha recíproca, reciprocidade. Eu não te cobro, tu não me cobras. Então nós somos reciprocamente imunes, que é o que a Constituição faz quando coloca lá nesse artigo 156, a linha A, que União, Estados, DF, municípios não poderão cobrar impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Eu, União, cobro imposto de renda, mas não da tua renda, Estado. Estado, tu cobras IPVA, mas não do meu veículo. Veículo da União. Nenhum de nós cobraremos do veículo, da renda dos municípios. E os municípios não cobrarão IPTU sobre os nossos imóveis. Então a reciprocidade é latente, notória nesse caso. E aí, quanto a esse aspecto, não existe muita coisa a ser discutida, porque a discussão toda vai para as extensões que a própria Constituição faz e o STF faz dessa imunidade.
A imunidade tributária recíproca, ela é colocada no 156 para a União, Estado, DF, municípios, para os entes federados, mas o parágrafo 2º da Constituição estende essa imunidade para autarquias e fundações públicas. Mas aí um detalhe importante, tá? Estende com uma restrição. A extensão não se faz no mesmo nível que a imunidade que tem União, Estado, DF, municípios. Porque quando se fala de empresas públicas, desculpem, de autarquias e fundações, União, Estado, DF, município, a extensão para autarquias e fundações pelo parágrafo 2º do artigo 150 vem com uma restrição, dizendo que a imunidade vai ser para patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais desses entes. Então, olha só, se a União tem um imóvel e nesse imóvel ela constrói um prédio e coloca escrito em cima de neon Sambão do Rio e cria um sambão ali, mesmo promover um sambão não sendo uma atividade essencial da União, a imunidade permanece, porque para a União não há essa exigência de vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços para as finalidades essenciais. Agora, se o INSS, lembrando que o INSS é uma autarquia federal, se o INSS fizer exatamente a mesma coisa, criar o pagodão de Sampa, o INSS perderá a imunidade porque o INSS, sendo autarquia, sofre as restrições do parágrafo 2º. Leia no parágrafo 2º no seu texto constitucional e grife, que lá está escrito que a imunidade é para patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais desses entes. O Pedrex aqui, Pedro X oficial, 10 oficial, ele pergunta, diz, professor, seria possível o senhor explicar a nova imunidade do 156E? Vou chegar, vai ser o último ponto que nós vamos comentar, porque é a última daquela sequência do 150, tá? Olha só, agora eu quero que percebam que a imunidade para autarquias e fundações é feita com essa restrição. Patrimônio, renda e serviço tem que ficar vinculados às finalidades essenciais desses entes, senão a imunidade não vai existir. Ponto. A Constituição em nenhum momento imuniza as entidades de direito privado da administração pública. Certamente vocês também estudam direito administrativo e sabem que a administração indireta tem 4 grupos de entidades: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. A gente fala, são sim, tem as associações também. Essas associações públicas, elas vão entrar ou como autarquias ou como empresa pública, mas nós vamos discutir isso aqui, que a gente não está discutindo direito administrativo. Adoro a matéria, mas a gente não está discutindo aqui. Só quero que vocês lembrem que empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. E até 2005, a jurisprudência era toda no sentido de que não gozavam de imunidade tributária nunca. A ideia é que a imunidade era para as pessoas de direito público. E lembrem que se quem dá a imunidade é a Constituição, e a Constituição não cita empresas públicas e sociedades de economia mista como imunes, então a imunidade não existiria. Certo? Mas a partir de 2005, primeiro na decisão dos Correios, depois vocês vão ver o livro citando que tem decisão para Infraero, tem decisão para algumas companhias de água e esgotos. Então, depois de 2005, vieram decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos essenciais de prestação exclusiva e obrigatória pelo Estado gozam de imunidade tributária recíproca. Vejam, lembrem novamente lá do direito administrativo. Em direito administrativo, que até o Yuri Barbosa está falando exatamente das empresas públicas, das sociedades de economia mista, né? Em direito administrativo, a gente diz que as empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas de direito privado que ou prestam serviços públicos ou exercem atividade econômica, exploram atividade econômica. Aí guardem aí, quando explorar atividade econômica nunca tem imunidade. Seria uma sacanagem, né? A entidade explora, por exemplo, um banco, Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, ou a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, exploram atividade econômica como bancos e imaginem que gozasse de imunidade tributária e concorrendo com Bradesco, com Itaú, com Santander, com os bancos privados sem pagar tributo algum. Seria concorrência desleal do próprio Estado. Se vocês forem ver, em vários tópicos do livro, eu acento esse aspecto. Sempre tenham atenção a isso. O Supremo Tribunal Federal atenta muito para evitar que o gozo da imunidade tributária
justifique uma concorrência desleal, resulte numa concorrência desleal. A concorrência ileal é um sustentáculo do nosso sistema, que é um sistema capitalista, ok? Então lembrar, empresas públicas e sociedade de economia mista têm imunidade? A resposta é depende. Primeiro, se explorar a atividade econômica, nunca. Se prestar serviço público, aí você vai olhar, é um serviço público essencial de prestação obrigatória pelo Estado? Sim. Então a resposta é goza da imunidade, e assim se declarou que os Correios não têm que pagar imposto sobre serviços, que a Infraero não tem que pagar imposto sobre serviços, que a Casal, Companhia de Águas e Esgotos de Alagoas, assim como a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, a CAERD, não tem que pagar impostos sobre serviços prestados, porque são entidades, eu citei algumas empresas públicas, outras sociedades de economia mista, que gozam da imunidade tributária, tá? Agora, vamos lá. Tem a questão aqui que o Moreira aqui, Ilmo Moreira, já começou a citar, né, que a gente já vai colocar dentro desse contexto aqui, que há uma discussão no tocante a entidades imunes que exercem uma atividade que pode ser até uma atividade econômica, né, ou uma atividade, digamos, que gera um resultado econômico, certo? E o dinheiro que é gerado reveste para as finalidades essenciais da entidade. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com a evolução da jurisprudência do STF. Vocês vão ver que há alguns pontos que são, não vou dizer nem parece, que são contraditórios, porque essa jurisprudência está evoluindo. Então estão saindo alguns precedentes que são um pouquinho diferentes do que a gente vinha raciocinando. Então, em primeiro lugar, o que o colega citou, certamente veio de uma discussão que gerou até uma súmula do Supremo Tribunal Federal sobre, em primeiro lugar, não estávamos nem falando de empresas públicas e sociedade de economia mista. O STF não estava falando disso quando editou essa súmula. Estava falando da imunidade que a gente aborda aqui no livro, no item 2.13.4.3, mas aí o raciocínio vai valer para outras imunidades também. Essa imunidade dos 2.13.4.3 é imunidade para várias instituições. A gente cita lá os partidos políticos e suas fundações, então partidos políticos e fundação de partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores, muita atenção, grifa no texto constitucional, entidade sindical só de trabalhador, existem entidades sindicais patronais também, essas não são imunes, isso cobra direto em prova, para tentar lhe induzir a erro. Então, entidade sindical dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos que atendem os requisitos estabelecidos em lei. Muito bem, o que é que acontece? Imagine uma Santa Casa da Misericórdia que seja enquadrada como instituição de assistência social sem fins lucrativos, cumpre os requisitos da lei. A lei, inclusive, é o próprio CTN. O artigo 14 do CTN traz os requisitos. Todo mundo tem que memorizar os requisitos. Memorizar e conhecer a jurisprudência, né? Como funciona, como a gente explica no livro esses requisitos, tá? Explica bem direitinho cada um deles. Agora, imagine, Santa Casa cumpre os requisitos, é imune. Mas ela tem um imóvel que ela não está mais utilizando. Construiu um outro imóvel, desocupou aquele primeiro e o que ela não está utilizando, ela aluga. E aí vem aquela história. Claro que alugar imóveis não está entre as finalidades essenciais da Santa Casa de Misericórdia. Não está entre as finalidades essenciais de nenhuma dessas entidades aí. Agora, o município vendo que não está sendo aquele imóvel utilizado nas finalidades essenciais, o que é que ele lembra? Opa, então posso cobrar. Vamos fazer uma cobrança de IPTU à Santa Casa. A Santa Casa que é proprietária, né? Então, cobra o IPTU. Aí o que a jurisprudência definiu foi que se o rendimento gerado por esse imóvel está alugado, então o valor dos aluguéis revertem para as finalidades essenciais da entidade, o valor reverte para as finalidades essenciais, então o imóvel está vinculado às finalidades essenciais da entidade. Eu sempre digo para que você raciocine comigo o seguinte: se você tem um imóvel e seu filho passou no vestibular de uma faculdade privada, caríssima, e agora você alugou o imóvel para pagar a faculdade do seu filho, o rendimento do aluguel fica vinculado, todo mês você paga a faculdade do seu filho com aquele dinheiro, você pode dizer, sem maltratar a semântica, que aquele imóvel está vinculado à educação do seu filho. Vinculado porque o que aquele imóvel gera, para você não é mais moradia, mas o que aquele imóvel gera é o fruto civil, é o valor dos aluguéis. Aquilo que ele gera está diretamente sendo utilizado para a educação do seu filho. Então dizer que o imóvel está sendo usado na educação do seu filho não é algo que você só pode fazer se o seu filho estiver estudando lá dentro. Não significa que o seu filho esteja estudando lá dentro. Então o imóvel está vinculado às finalidades essenciais, está vinculado às finalidades essenciais da entidade, não é necessariamente um imóvel
que esteja sendo utilizado diretamente naquela atividade. Basta que o rendimento seja utilizado nessas finalidades. O Fournier, advogado, perdão se eu tiver errado a pronúncia, né? Ele pergunta se o município pode cobrar IPTU de autarquia municipal. O município pode cobrar o IPTU de autarquia municipal de maneira alguma, porque a autarquia é imune. Seja autarquia municipal, seja autarquia federal, seja autarquia estadual, não há essa proibição. Pode cobrar sem problema algum, desde que o imóvel esteja sendo utilizado nas finalidades essenciais da autarquia. Ou se, tendo sido alugado, volte a grana para as finalidades essenciais dessa autarquia. E lembrar, tá? Essa imunidade aí, que a gente está estudando, todas essas do artigo 150, inciso 6, elas são imunidades a impostos. Nada impede que o município cobre taxa pela coleta de lixo da autarquia municipal. Não sei se ele fez a pergunta por a autarquia ser municipal. Lembrar, a autarquia tem personalidade jurídica própria, é uma pessoa diferente. Eu, quando dou aula de administrativo, eu comparo minha mão, que seria um pedaço de Ricardo, eu sei que é um pedaço de um membro, né, mas a gente chama de órgão, porque faz parte de um corpo, tá? Então a mão, se for um tapa na cara de alguém, ninguém vai para a delegacia reclamar da mão de Ricardo, reclama de Ricardo. Agora, sabe aquela mão da família Adams? Aquela anda sozinha, né? Então aquilo é uma verdadeira pessoa, tem vontade própria. Então a autarquia é como se uma mão que ganhou autonomia. Né? É como, por exemplo, você pegasse a Receita Federal e transformasse na autarquia. Então nós teríamos a Receita Federal com personalidade jurídica, com patrimônio próprio. E aí, se a gente tem uma autarquia que é uma pessoa diferente do município, mesmo sendo uma autarquia municipal, o município pode e deve cobrar dessa autarquia a taxa pela coleta domiciliar de lixo, porque a imunidade não abrange esse caso. Agora, IPTU não pode cobrar. Não porque é municipal, mas por conta de IPTU, não, desculpa, taxa de lixo pode ser cobrada. Não porque, vamos lá, taxa de lixo pode ser cobrada porque não é abrangido pela imunidade. Agora, IPTU, ele não pode ser cobrado, não porque é municipal, mas sim porque autarquias são imunes, tá? Desde que mantenham patrimônio de serviço vinculado às finalidades essenciais. Mas em que ponto... que foi a pergunta do Cristiano Coelho, né? E o município pode cobrar de sociedade de economia mista da qual o município faz parte? Vamos lá, primeiro, eu acho que ele quis dizer o contrário, né? Não é da qual o município faz parte, né? É o município, a sociedade de economia mista que faz parte do município. Lembrar, faz parte, mas do jeito que eu comentei, faz parte da administração indireta do município, para o direito administrativo. Mas são pessoas jurídicas distintas, é a mão da família Adams, são pessoas jurídicas distintas, certo? Então, a autarquia municipal, repito, não pode ser cobrada porque é autarquia, não porque é municipal. Tanto é que o município pode cobrar taxa pela coleta de lixo. Ah, Ricardo, no meu município não cobra. Pode ser que seu município tenha dado isenção, porque isenção o ente tem autonomia para conceder ou não, tá? Mas o ponto que eu disse que vocês tinham que tomar muito cuidado e está muito bem detalhado no livro, eu abri até um tópico para isso, falando, deixa eu só aqui localizar. Quando fala da atividade, exploração de atividade econômica, certo? O 2.13.4.2, e depois no 2.13.4.3 que fala arrendamento e cessão de uso de bem público. Esse caso de arrendamento e cessão de uso de bem público, eu abri um tópico e é interessante, não pela gigantesca importância para o direito brasileiro, mas porque é uma exceção que é tão diferentona que a tendência de cobrar em prova é gigante e acho que ela vai se expandir, se tornando mais aplicável em outros casos. Porque o que aconteceu? Vejam só, nós acabamos de explicar, por conta de uma pergunta feita por um colega, que quando a entidade imune aluga um imóvel para um particular, mesmo não sendo finalidade da entidade imune alugar imóvel, se o dinheiro reverter para as finalidades essenciais, a imunidade é mantida. Mas é essencial, é fundamental que haja esse vínculo, pelo menos econômico, ok? Percebam, a gente não discutiu o que está fazendo o locatário com aquele imóvel. Eu disse alugou, não disse nem para quem. Eu me preocupei com o seguinte, o INSS era proprietário de um imóvel, alugou para um particular. A Santa Casa de Misericórdia era proprietária de um imóvel, alugou para um particular. O dinheiro veio para as finalidades essenciais e essas entidades continuaram imunes. Agora, e o que o particular está fazendo naquele imóvel? Eu dizia em sala de aula, me permita a expressão até grosseira, mas é para marcar na cabeça você mesmo. Quanto mais grosseira, mais marca. Eu digo, olha, alugou para um particular. Quer saber o que o particular está fazendo? Não. O particular pode ter criado um puteiro, desculpa a expressão, mas um puteiro
Mesmo assim, a imunidade minha não depende do que o particular está fazendo lá dentro. Eu sou imune porque o dinheiro voltou para as minhas finalidades essenciais. Daqui a pouco vai desconectar um monte de gente por conta da palavra que eu usei. Mas vamos lá, eu sou imune. Só que o que aconteceu? O STF, nos anos mais recentes, nos 2 últimos anos principalmente no ano passado, começou a analisar casos em que o cara que alugava o imóvel acabava se aproveitando daquela imunidade, o que gerava até uma concorrência desleal. Porque, vejam, teoricamente, pelo que está na lei, quem tem que pagar IPTU é o proprietário do imóvel. Mesmo que eu alugue o imóvel para um particular. Vocês sabem bem disso, quem já alugou um imóvel, esteve na posição do locatário, vem no contratozinho do IPTU. Você que é locatário, vai morar no imóvel e vai ter que pagar o IPTU. Quem já estudou, a gente vai falar disso mais à frente, está no capítulo sobre responsabilidade tributária e solidariedade, sabe muito bem que esse contrato vale entre os particulares, entre o locador e o locatário. Mas o fisco não está amarrado a isso. Então o município pode chegar do locador, que é o proprietário do imóvel que alugou para um particular, e dizer, me paga o IPTU. Mas quem devia ter pago era o locatário, está no contrato. Aí o que eu fiz vai dizer, esse problema do contrato é o problema teu, de Roberto Carlos e das baleias, porque eu fiz, não tenho nada a ver com isso. A lei me diz que o IPTU é sua responsabilidade. Inclusive o artigo 123 do CTN diz que a convenção entre particulares, esse acordo entre particulares, não pode mudar a definição legal do sujeito passivo do tributo, salvo discussão de lei em contrário. Então não muda a definição do sujeito passivo, ok? Então o STF sempre pensou o seguinte, se o proprietário do imóvel, ele é o sujeito passivo, se ele é imune, paciência, não se cobra IPTU de ninguém. Aquela discussão alugou para particular se haveria ou não imunidade. E a ideia foi, a imunidade sim. Só que o que aconteceu? Luiz Roberto Barroso relatou um caso interessante, numa avenida no Rio de Janeiro que tem concessionários de um lado e concessionários de outro. De um lado, todas as concessionárias imóveis privados, os donos das concessionárias muitas alugavam imóveis a particulares, por conta do contrato de aluguel também pagavam o IPTU, só que de um outro lado tinha concessionárias que alugaram imóveis que pertenciam à União, à Infraero, a entes imunes. E aí o que acontecia? Essa entidade que alugava o imóvel e colocava ali uma concessionária, o caso inclusive julgado, eu lembro bem, está detalhado no livro, foi da Barra Ford, uma concessionária da Ford no Rio de Janeiro, Barra Ford. Então, essa empresa tem no contrato dizendo que a responsabilidade do IPTU é dela, mas ela não está pagando IPTU algum porque o proprietário é imune. Aí o Barroso percebeu que nesse caso havia aquilo que o STF fica sempre tentando evitar que haja. Sempre tentando evitar que haja uma concorrência desleal. Quem estava sendo beneficiado pela imunidade era a entidade de direito privado, que não faz parte nem da administração pública, que explorava uma atividade econômica que claramente não tem imunidade. Então, se vocês forem olhar nesse item 2.13.4.3, que fala em imunidade recíproca e os casos de arrendamento e cessão de uso de bem público cedido ou arrendado, que são duas definições diferentes, mas o caminho é igual, né? A conclusão é praticamente idêntica. Cedido ou arrendado para particular, contraste de longuíssima duração. O Barroso chegou até a dizer que seriam imóveis formalmente no papel público, mas materialmente imóveis privados, certo? Usados por essa entidade por longo prazo. Nesse caso, o IPTU é devido. E interessante nesse caso que o devido pela entidade privada, né? Acabaram tendo que pagar o IPTU, e isso para equilibrar a concorrência com outras entidades. Então, quem for ler o livro, dê uma atenção especial a essa sequência de itens. E quando você perceber que, olha, aqui Ricardo está falando de uns casos em que diz, olha, basta que o dinheiro dos aluguéis seja revertido para as finalidades essenciais, e depois nessa decisão está falando de cessão e arrendamento e está dizendo que a imunidade não se aplica, eu não estou entendendo alguma coisa. Não é você que não está entendendo. Eu faço todo o esforço do mundo escrevendo na aula para dizer não é você que não está entendendo. São decisões diferentes. De uma maneira mais recente, o STF tem mudado essa jurisprudência para tentar garantir o equilíbrio na concorrência. Pode ser que mais à frente se diga, olha, se a entidade imune aluga para um particular, ela está concorrendo deslealmente no mercado de aluguéis, né? Você pode concorrer a alugar um imóvel de uma entidade dessa ou de um particular. Mas, por enquanto, prova de concurso, garanto a você, como diria seu Creyson, eu a garanto, né? Que está fazendo prova. Se a banca for colocar um desses casos em que você vai ter que olhar para a atividade, ela vai para segurança, vai citar exatamente como o Supremo decidiu. Vai citar um caso de cessão ou de arrendamento,
certo? Em que o particular está exercendo uma atividade econômica lucrativa e sendo beneficiado pela imunidade. Você vai dizer que nesse caso a imunidade não se aplica, ok? É essa linha de raciocínio que a gente está... O Vitor disse que a gente pode dizer que nesse exemplo que a gente ressalva é parecido com o raciocínio do pecuniary non-olet. Exatamente, né? Ele colocou de maneira mais técnica, pecuniary non-olet, dinheiro não cheira, que é o que a gente citou até em aula passada, né? O rendimento oriundo da exploração da prostituição, o rendimento oriundo do tráfico de drogas, rendimento oriundo da pistolagem. Se uma pessoa contratou outra para matar alguém, né? Então vou pagar 20 mil agora e 20 mil depois na saída do cemitério. O que é que você tem que receber os 20 mil? Você vai ter que recolher o carnê-leão, imposto de renda, porque senão você estará cometendo o segundo crime, que é o crime de sonegação. Então o dinheiro não cheira, não importa se a atividade de onde surgiu o fato gerador do tributo é mal cheirosa, né? Como é o tráfico de drogas, o tráfico de entorpecentes, a exploração de prostituição. O dinheiro que vem dali vai ser tributado. Quando se fala da atividade irrelevante, como eu citei, a do cabaré, certo? Não vai ser considerada nesse aspecto. Então, é exatamente a aplicação do princípio non-olet. Obrigado, Eliana Santa Cruz, pelo elogio à didática da aula. Muito bem, deem atenção também à decisão do Supremo sobre o OAB, porque mudou a decisão, principalmente com relação à Caixa de Advogados, né? Caixa de Assistência de Advogados da OAB, que tem nos diversos estados. Porque vejam só, como serviço público essencial, o Supremo sempre considerou que a Ordem dos Advogados do Brasil é imune. Inclusive está escrito no Estatuto da OAB, que a OAB, por ser serviço público essencial, é imune, certo? Mas ela não é imune porque está no Estatuto da OAB. Aliás, o Estatuto da OAB não pode dar imunidade, porque o Estatuto da OAB é lei. Ela é imune, o STF entende que é uma espécie de imunidade recíproca, né? Está dentro da imunidade recíproca, que a imunidade dos entes federados, sendo a OAB um serviço público essencial, estaria dentro da imunidade. Isso aí sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Mais recentemente, o que houve de mudança foi quanto à Caixa de Assistência dos Advogados da OAB. Caixa de Assistência, o Estatuto da OAB trata como pessoa de direito privado e não tinha imunidade. Se dizia uma instituição que traz benefícios para os advogados, corporativa, mas que não goza de imunidade. Só que recentemente o Supremo passou a dizer que ela é um órgão da OAB, certo? E como a própria OAB goza da imunidade. Dê atenção a essa decisão, porque ela é uma mudança de jurisprudência. E atenção, quando estiver estudando por questões, cuidado que existem muitas questões, muitas mesmo, até o meio do ano passado, dizendo que a Caixa de Assistência dos Advogados da OAB não tem imunidade. Só que como a jurisprudência mudou, daqui para frente o gabarito é outro, tem imunidade sim, então dê atenção especial a esse aspecto, tá? Sobre imunidade tributária religiosa, imunidade dos templos de qualquer culto, lembrar que a imunidade é objetiva, é do objeto, não é da pessoa, desculpem. A imunidade é subjetiva, é do sujeito, não é do objeto. Como eu falei ao contrário, né? Deixa eu só dar um exemplo aqui para que fique bem claro esse conceito que eu estou utilizando. Desculpa a vergonha que eu estou passando, invertendo a palavra, tá? Na realidade é o seguinte, se a gente disser que um livro como esse é imune a impostos, aí você vai dizer, se a livraria Saraiva vende um livro, certo? Se a Juspodium vende um livro, tem ICMS sobre o livro? A resposta é não. Por quê? Porque foi a Juspodium que vendeu? Ou é porque é um livro? Aí você vai dizer, não, é porque é um livro. Então você percebe que a imunidade é do objeto, livro. Não é da pessoa, Juspodium. Tanto é que a Juspodium vai ter que pagar imposto de renda sobre a renda que tem com a venda do livro. A Juspodium vai ter que pagar IPTU sobre os imóveis que lhe pertencem, IPVA sobre os veículos. Aí a Juspodium não tem imunidade. A imunidade é do objeto. Essa imunidade é, portanto, objetiva. Agora, se eu disser, um veículo que pertence à União está sujeito ao IPVA, aí você vai dizer não. Aí eu vou dizer por quê? Porque é um veículo ou porque pertence à União? Você vai dizer, porque pertence à União. Então a imunidade é do sujeito União, não é do objeto. Veja, a imunidade do veículo da União é da União, não do veículo. Então é subjetiva. A imunidade do livro vendido pela Juspodium, o pessoal vai me matar porque eu falei primeiro o nome do concorrente, mas depois de Juspodium, vou depois cortar o nome do concorrente, tá? A imunidade do livro vendido pela Juspodium não é da Juspodium, é do livro, certo? É assim que funciona. Então, quando você lê a Constituição e tem lá a imunidade dos templos de qualquer culto, fica parecendo como o templo, as pessoas chamam de templo, o prédio em que funciona a igreja, então fica parecendo que a imunidade é do templo, é só do prédio. Se for só do prédio,
Tudo bem, não pagaria IPTU, que é o imposto que incide sobre a propriedade do prédio, mas teria que pagar os outros impostos. De que impostos? Imposto sobre a renda, renda do correr, das sacolinhas. Imposto sobre serviços, por exemplo, serviço de casamento, a igreja não cobra para celebrar o casamento, poderia cobrar imposto sobre serviço. Serviço do descarrego, né? Poderia cobrar, não poderia cobrar não, porque não está na lista de serviço do ISS, né? Mas poderia cobrar esse imposto. Só que prestem atenção ao fato de que a imunidade, ela, apesar de se falar em templo, você tem que considerar que é da igreja. Porque se você vai para o próprio artigo 150, quando você chega lá no parágrafo 3º, você vai ver que lá se fala: a imunidade prevê os incisos 6, B e C. B é o da religiosa, né? Somente se aplica a patrimônio, renda e serviço das entidades ali mencionadas. Entidades. Então, quando eu falo templo de qualquer culto, qual é a entidade a que eu estou me referindo? Claro que é a entidade religiosa. Então, a imunidade é para tudo que é patrimônio, renda e serviço vinculado às finalidades essenciais da igreja, certo? Lembrar que o Supremo entendeu que cemitério, quando é da própria igreja, explorado como uma verdadeira extensão do templo religioso, também é imune. Foi uma decisão que falou da igreja anglicana. É a igreja anglicana que tem o cemitério dos ingleses. O município de Salvador tentou cobrar IPTU do cemitério dos ingleses. Claro que não dos moradores, né? Cobrar do proprietário, que era a igreja anglicana. O Supremo entendeu que é a extensão do templo religioso, certo? Então a imunidade não seria aplicável para esse tipo de caso. Cuidado que essa decisão é bastante cobrada em prova, tá? Vejam também as objeções sobre imunidade religiosa, mas a imunidade menos cobrada, claro, que é a imunidade tributária recíproca. Sobre a imunidade, partidos políticos, entidades sindicais, trabalhadores, prestar atenção aos requisitos, memorizar os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, para que essa imunidade permaneça. Não pode repartir sua receita ou sua renda a qualquer título. Tem que aplicar todo o dinheiro no Brasil, na manutenção dos seus objetivos institucionais, e tem que escriturar receitas e despesas em livros, investimentos e formalidades para garantir sua exatidão. Eu sempre digo que esse último requisito é para garantir que o poder público possa fiscalizar o cumprimento dos dois primeiros requisitos. Imagina agora ser auditor da Receita Federal. Você chegou lá na instituição, que diz ser uma instituição sem finalidade lucrativa, de assistência social, aí você quer saber se ela é imune. Aí você olha os requisitos: aplicar os recursos todos no Brasil, na manutenção dos objetivos institucionais, não repartir receita. Como é que você vai saber? Como é que você vai fiscalizar isso? Para fiscalizar, a entidade tem que ter registro de todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai, para você saber se está gastando com alguma outra coisa, se está distribuindo. Então, o terceiro requisito é esse: obrigações acessórias, não são obrigações de pagar, é obrigação de fazer certas coisas, escriturar receitas e despesas, essa questão toda, tá? Como a gente acabou de citar. Muito bem. Sobre a imunidade tributária cultural, que o colega pediu para comentar, lembrar a imunidade tributária da música nacional, né? Que a imunidade cultural é do livro, jornal, periódico e do papel destinado à sua impressão. Quanto à imunidade do livro, jornal e periódico, nós já falamos que a imunidade objetiva é do objeto, certo? Não importa o conteúdo do livro. Já teve caso de fiscal querendo cobrar ICMS sobre revistinha de sacanagem, dizendo: isso aqui não é cultura. Quando chegou para o judiciário disse: olha, a Constituição fala livro, jornal e periódico. É periódico? É. Então, se é periódico, goza da imunidade. Lembrar que só recentemente o Supremo fixou sua jurisprudência, até esse ano já, até as teses firmadas, até simuladas já, falando que o livro em meio eletrônico é imune. Porque houve um tempo, cuidado, também tem questões antigas dizendo que livro em meio eletrônico não é imune. Porque a Constituição fala livro, jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão. Aí tinha gente que dizia: como disse o papel, é só livro de papel. Não, amiga, a Constituição sempre disse isso. A Constituição fala livro é imune, em qualquer que seja o meio. Agora, se vier de papel, também vai ser imune o próprio papel. Então, quando você compra o papel para imprimir livro, o papel também vem com imunidade. Agora, chama a atenção ao seguinte: olha que coisa interessante, preste atenção nisso. Como o livro, como este aqui, em papel, ele na realidade, o papel serve como uma base para que você coloque o conteúdo em cima para ser lido, o livro é o conteúdo na realidade. Então, como imunizou o papel, aí recentemente o Supremo disse: o livro que venha em papel eletrônico vai ter imunidade, assim como o próprio papel eletrônico. E aí ele falou dos e-readers,
que são os leitores de livro eletrônico, os dispositivos que sirvam exclusivamente para isso. Pode ter uma funçãozinha extra, como um dicionário e tal, mas que sirva somente para isso. Claro que não é tudo que sirva como livro, como leitor de livro, né? Porque vejam só, o Kindle da Amazon, você pode comprar um Kindle leitor eletrônico, aquele que não emite luz, que só serve para ler livro, certo? Com algumas funções extras, mas não é um navegador de internet. Você não pode baixar um monte de aplicativo. Então, ele é a base em que é escrito, digamos assim, ou pelo menos que é mostrado o livro em meio eletrônico. Então, como o papel é imune, a base em que é fixado aquele que é uma base eletrônica também é imune. Agora, claro que você pode pegar seu iPad ou seu celular, seu smartphone e baixar colega perguntou, caixão imune. O caixão, se tu fala, o cofre funerário, o funerário não tem imunidade, infelizmente. Alguns entes dão até isenção, mas não tem imunidade porque não é uma instituição religiosa, né? Não é demais. O que a gente falou aqui é que, como o patrimônio, a renda e serviço da entidade religiosa é imune, se o cemitério pertence à instituição religiosa, ele é patrimônio da entidade religiosa e é imune. E lembrar que é cemitério pertencente à instituição religiosa. Cemitério administrado por particular, claro que não tem imunidade, até porque a finalidade lucrativa está nos olhos, você nota de cara. Alguém já chegou para você dizendo, olha, eu tenho aqui uma proposta excelente, já pensou onde você vai morar depois que você morrer? Eu tenho aqui um túmulo legal para lhe vender embaixo de uma árvore, não faz nem calor e tal, então quero lhe vender. O cara tá querendo lucro. Então esses vários cemitérios particulares aí tem imunidade alguma. A imunidade é quando o cemitério pertence à instituição religiosa. A expressão certinha é da Eliana Santa Cruz, se for extensão do templo religioso. Extensão do templo religioso. Aí, porque a magistrada ou promotora decide entre os dois, queira ser promotor, o Ministério Público é mais lindo o ofício de convencer do que o de decidir. Mas a magistrada ou promotora pergunta, cemitério que cobra não tem imunidade, não é isso? Não, não é isso. Lembrar que a instituição religiosa, como a igreja anglicana, pode cobrar. Certo? O que não pode é ter finalidade lucrativa. E vejam, não ter finalidade lucrativa não significa que você vai fazer tudo de graça, não. Se você fizer tudo de graça, você quebra. A finalidade não lucrativa você percebe quando o dinheiro entra e é utilizado para as finalidades essenciais. Por isso que o primeiro requisito do artigo 14 do CTN é qual? Não repartir qualquer parcela de suas receitas a qualquer título. Porque quem tem olhão querendo lucro é pessoa física. Então, quando você vê um monte de gente que ia uma igreja para repartir o dinheiro todo entre eles, aí a Receita Federal faz autuação, como tem as autuações aí que o presidente da República está querendo até que desmanchem, certo? Mas autua porque não tem imunidade, certo? Não tem imunidade. Se o cemitério for público, como está colocando aí o PCMY, coach, cemitério público, ora, nesse caso não vai ter imunidade. Se ele chamou de público que pertence ao município, pertence ao Estado, não vai ter imunidade porque pertence ao município, pertence ao Estado. Então a imunidade aí já é outra até, a recíproca. A imunidade, porque essas imunidades são subjetivas, são dos sujeitos. A imunidade da igreja faz com que seu cemitério, sem finalidade lucrativa, seja imune. A imunidade da União, do Estado, do município, faz que se um desses entes tiver um cemitério, normalmente que tem seus municípios, também haja imunidade. Mas aqui eu estou tentando responder várias perguntas ao mesmo tempo, deixa eu só voltar. Que eu estava falando da imunidade dos livros, então lembrar, hoje a imunidade é do livro, do jornal, do periódico, inclusive do leitor, que seja utilizado exclusivamente para isso. Aí eu estava falando, você pode baixar um aplicativo no seu iPad, do Kindle, e ler os livros do Kindle no iPad, ou no smartphone, ou em qualquer outro tablet. Isso não transforma o tablet num dispositivo só de ler livro. Ele é um computador que serve para várias coisas. Então só tem imunidade aquele e-reader, como o Kobo, como o Kindle, que você não pode usar para navegar na internet, baixar. Não, você pode ter até um acesso a consultar um verbete, um dicionário, uma função que seja auxiliar a leitura do livro. Mas nunca dizer que todos esses equipamentos são imunes. Então, imune o próprio livro, imune também o e-reader, o dispositivo usado exclusivamente para isso. Que o Supremo até usou uma expressão que já foi usada pela Suprema Corte Americana, falando em Single Purpose Device, dispositivo de propósito único, né? Para não se falar...
Ou a Camila fala cemitério de pet, mesmo que extensão da igreja. Bem, eu não conheço igreja administrando cemitério de pet, até porque a igreja tem, quando administra um cemitério, que a maneira como as igrejas encaram a morte é uma maneira religiosa, então é uma verdadeira extensão do templo. Né? É possível criar, como as religiões não dependem de reconhecimento estatal, se houver uma religião que acaba administrando isso, acho que chegando no judiciário vão conceder imunidade. Se fosse um prova de concurso, eu diria que não tem imunidade, porque a decisão não se referiu a esses casos. Bem, aí o que aconteceu? Depois disso, a Constituição foi emendada para criar a imunidade da música nacional. Né? Uma imunidade da música nacional que alguns chamam de imunidade musical. Foi criada inicialmente, o pessoal dizendo que porque o CD pirata é muito barato, então para combater pirataria a gente tem que baixar o valor do CD verdadeiro, né? Do CD, qual é o nome? Original, CDs, DVDs. Estou atrasado, né? A jurisprudência ainda fala de CD, DVD, coisa está deixando de existir. Né? Mas houve uma discussão sobre isso, colocaram na Constituição imunidade. E eu coloco da música nacional porque eu acho até curioso, né? O pessoal dizia que estava combatendo a pirataria, eu na época fiquei comentando, pô, vocês estão dizendo que está combatendo a pirataria, vão combater a pirataria só da música nacional, quer dizer que música estrangeira pode piratear à vontade, mas tudo bem, ficou da música nacional. Como é da música nacional? Na realidade, se você tem que olhar para a imunidade, lembrando de cada um dos detalhes ali, vai ter que ter duas coisas, duas conexões com o Brasil. Em primeiro lugar, necessariamente para ter imunidade, tem que o CD, o DVD, né? Por isso que fala a obra musical, ou pode ser vídeo e música, por isso que a gente fala em música, som, ou com música com vídeo, né? O que era antes CD e DVD, né? Então, vai haver a imunidade desde que seja produzido no Brasil, disso não se escapa, tem que ser produzido no Brasil. Pode ser o brasileiro que componha, o brasileiro que interprete, ser tudo brasileiro, mas produzir no exterior não tem imunidade. Então tem que ser produzido no Brasil e além disso ter mais uma segunda coisa brasileira. A primeira é a produção, a segunda ou a autoria ou a interpretação, certo? Então, se Xande cantar New York, New York, produzindo no Brasil, haverá imunidade, porque o intérprete é brasileiro, certo? Se Bonovox, estrangeiro, vier produzir no Brasil a paradinha, certo? Também vai ter imunidade, porque nesse caso, eu suponho que essa autoria é brasileira, né? É interpretação estrangeira, mas foi produzido no Brasil. Agora, quem quer que vai produzir no exterior, não tem a imunidade. E se o Bonovox vier cantar New York, New York, produzindo no Brasil, não vai ter imunidade, porque vai faltar um segundo toque com o Brasil, né? O primeiro é a produção, mas tem que haver ou a autoria ou a interpretação, senão não vai haver imunidade. Lembrar que essa imunidade, ela existe, certo? Para todas essas mídias, mas há uma ressalva no fim, salvo na etapa de replicação industrial das mídias ópticas de leitura a laser. Mídia óptica de leitura a laser é uma coisa que está desaparecendo do mundo, né? Se você pegar um CD, um DVD, um Blu-ray, você olha lá do outro lado, aquele lado prateado, onde vem um laser e faz a leitura, né? Então é mídia óptica porque é laser, é por luz que se lê. Então, mídia óptica de leitura a laser são esses que nós chamamos de Blu-ray, DVD, CD, certo? O que é que acontece? Replicação industrial. O que é replicação industrial? Aqueles pirateiros safados sabem bem o que é, né? É quando você pega uma matriz e transforma em vários. A indústria também faz isso. Pega uma matriz, transforma em um monte. Foi o que aconteceu. Quando essa imunidade para diminuir pirataria estava sendo discutida, o estado do Amazonas disse, epa, peraí. Se disser que agora esse trem todo é imune no Brasil todo, o estado do Amazonas vai se ferrar. Porque boa parte dessa indústria estava no Amazonas para ter os benefícios da Zona Franca de Manaus. O pessoal vai para o Amazonas e não para os centros maiores do Brasil, de maior população, de maior consumo, Rio e São Paulo, por conta do benefício fiscal na Amazônia. Então, no momento em que em nenhum lugar se pague mais, todo mundo iria embora do Amazonas. Aí houve uma discussão, a Amazônia não queria que fosse aprovado, briga para lá para cá, no final deram um jeito. E o jeito foi, olha, a gente vai dizer que é imune à música nacional, mas só vai tirar da imunidade a parte de mídia ótica, de leitura a laser, a replicação industrial. Então isso fica no Amazonas ainda, que o pessoal for fazer replicação industrial em outros estados, vai ter que pagar o imposto. Então, mídia ótica de leitura a laser, a replicação industrial, então só a última etapa, fica
fora da imunidade. Agora, lembrar, todas as outras mídias são imunes em qualquer lugar, inclusive a replicação industrial. O bom e velho vinil. Tem gente, quando eu falo vinil, olha como o professor é velho falando de vinil ainda. Tem fábrica de vinil, rapaz. Os audiófilos dizem, eu não consigo entender isso, né? Mas dizem que aquele negócio tem um som melhor do que o CD. Tem um amigo meu que é músico. Eu falei para ele, bicho, eu já estudei muita eletrônica, analisando assim, não tem como um disco em vinil ser melhor do que um CD. Aí ele me disse uma coisa, depois eu prestei atenção e comecei a sentir isso. Ele sinta. Você escuta um DVD de uma banda, você escuta, parece que você está escutando um show. Você escuta um vinil, parece que o cara está tocando ali do seu lado, na sua casa. Então o audiófilo ainda gosta disso. Tem uma fábrica no Rio de Janeiro, de vinil, tem outras fábricas por aí, mas no Brasil só lembro de uma fábrica no Rio. Podia essa fábrica ir para qualquer lugar que a imunidade, mesmo na replicação industrial, iria existir. Então, se for mídia que não seja ótica de leitura a laser, em todas as etapas, do início ao fim, haverá imunidade. Se não for o caso, se for vinil, eu não sei mais que outra coisa falar, cassete não existe mais, vamos chamar de mais velho ainda, qualquer outra mídia, a imunidade ela vai existir em todo o Brasil. Ah, Ricardo, hoje é só a gente não tem mais negócio de CD, DVD, é tudo App Store, Spotify e tal, que hoje até por assinatura, né? Mas lembrar do seguinte, mesmo quando você comprava nessas lojas virtuais, a imunidade existia também, passou a existir com essa emenda. Por quê? Se você for olhar para o 156E, você vai ver que lá, além de falar dos fonogramas e videofonogramas, vejam, fonograma, arquivo com áudio, videofonograma com áudio e vídeo, tá? Mas também se fala também dos arquivos que o contiverem. Então, também o arquivo é imune, ok? Então não é só o suporte físico também é imune. Então tudo imune, meu amigo, salvo se for mídia ótica de leitura a laser, que foi a única exceção colocada pela Constituição Federal. Olha, a magistrada ou promotora, vinil é vintage? É vintage mesmo, é o cara tocando na sua casa. A Camila fala que há cassete na Grã-Bretanha, depois me manda uma mensagem, por que há cassete ainda? Quando ele fala, independente do conteúdo aí, o Wilmo Moreira, não sei se ele está falando ainda com relação ao livro, né? Olha, quando eu falei do livro, jornal, com relação à música, basta que você tenha música, né? Como está lá colocado, obras musicais ou até musicais, certo? Não, quando o colega perguntou, o Spotify é imune? O Spotify não é imune, porque na realidade tem renda que recebe, tem prestação de serviços, essa parte é tributável. Porque o que foi colocado como imune é só se você fosse, o Spotify não faz mais, não faz isso, né? Quando você comprava o próprio arquivo. Por exemplo, eu comprava discos na Apple, antes de isso parar de fazer sentido, você comprar as próprias músicas, comprar os arquivos, né? Hoje em dia todo mundo faz assinatura. Então quando você faz assinatura, você tem a parte do serviço de streaming, que hoje é tributado. Se você for olhar a lei complementar 116, essa lista de serviços tributados pelo ISS passou a ter streaming depois de uma mudança recente, certo? Então o streaming é tributado como serviço. As instituições que recebem renda vão ser tributadas pelo imposto de renda, certo? Vão ser tributadas pelo imposto de renda. Lembrar que a imunidade, tanto a do livro quanto a da música, são imunidades objetivas. Quem é imune é o objeto. Então quando esse livro aqui é vendido, só não se paga o imposto que incidiria sobre o livro se não fosse a imunidade. Não se paga o ICMS, porque a mercadoria circulou, mas não paga. Aqui esse livro de papel físico é um produto industrializado, mas não paga IPI. Se ele for importado ou exportado, não tem imposto de importação nem exportação. Entretanto, os parcos direitos autorais são tributados, então o autor paga imposto de renda, a livraria paga imposto de renda, a livraria paga IPTU, a livraria paga todos os tributos que são delas, porque a imunidade aqui é objetiva. Lembrar, das imunidades do 156 da Constituição, as duas últimas são do objeto. Imunidade do livro e imunidade desses discos, CDs, DVDs, por aí vai. São do objeto. As pessoas que estão ao redor, autor, livraria, músico, não são imunes, ok? Já as outras que nós vimos são exatamente o contrário. A imunidade da pessoa. Então a pessoa, União, Estado, DF, município, que é imune, autarquia, fundação, parte de empresas públicas e sociedade de economia mista. É a pessoa, igreja, que é imune,
certo? Não é só o templo. Então, como a pessoa da igreja é imune, você não cobra IPTU do templo, mas não cobra IPTU do templo não porque ele é templo, é porque é um patrimônio vinculado às finalidades essenciais da instituição religiosa. Fiquei curioso, Camila, por que danado que existe cassete na Grã-Bretanha? É porque é vintage também? Não sei, ainda vende novo, cassete zero, vendendo com música, você comprar com música ou você gravar alguma coisa. Então a galera bem, ela disse que vai mandar para mim. Obrigado, que eu quero entender exatamente isso aí. Eu acho que com relação ao Spotify e outros bichos desses ficou bem claro também, tá? Porque aqui é essa lógica que a gente tem utilizado. Então vejam só, novamente eu faço aquela advertência como fiz na aula passada. Isso não foi uma aula sobre tudo de imunidade. Num curso que eu ministro, imunidade, vai um tempão. Eu estaria aqui falando da primeira ainda. Mas é uma orientação para que vocês deem atenção especial a esses pontos que eu citei. Todos alguns coloquei aqui os tópicos no livro, tá? Tá todos dentro do capítulo 2, do item 2.1.3.4, imunidade tributária em espécie. Aí eu saio com o tópico de cada uma dessas imunidades e depois no fim falo de demais imunidades previstas na Constituição. Porque as imunidades aqui são imunidades de várias entidades ou vários impostos, mas existem imunidades específicas para cada um dos tributos que estão colocados na Constituição. Então, lá na parte de ICMS, por exemplo, é que se diz que não incide ICMS nas exportações. É uma imunidade também, mas específica de ICMS. Essas aí são citadas nos tópicos específicos, ok? Muito obrigado pela audiência no dia de hoje. Lembrar que a gente vai continuar com esse projeto, trabalhando em cima de cada um dos capítulos do livro, para dar essa orientação de como você estudar, quais são os pontos para que você tem que abrir o olhão pela importância da matéria, para que você tenha condições de melhor entender tal matéria, tá? Quando disponibilizado o curso da Isolada, vai ser anunciado no site, toda essa parte de curso eu vou anunciar no site, para não dizer que eu estou aproveitando da live para fazer sua propaganda, tá? E eu peço que vocês me acompanhem, porque eu gosto pra caramba de vocês fazendo essas perguntas que fazem aqui, estou tentando responder a maioria do possível, e na próxima live nós vamos tratar do nosso capítulo 3 do livro, que trata de competência tributária e legislação tributária. Parece que é bobagemzinha, mas é um tema também bastante cobrado em prova. A gente vai trabalhar direitinho sobre esse tema. Beijão no coração de todos. Valeu mesmo pela audiência. Até a nossa próxima live. Bons estudos. Tchau, tchau.